Neste exato segundo, o planeta Terra, o Sol e todos os bilhões de estrelas que formam a Via Láctea estão despencando pelo espaço profundo a uma velocidade assustadora de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Não estamos flutuando à deriva em um vazio estático, e sim sendo puxados em uma direção muito específica do cosmos. No entanto, quando os astrônomos tentam apontar seus telescópios mais avançados para o ponto exato que está exercendo essa força colossal sobre nós, eles se deparam com uma barreira intransponível de escuridão. O destino final da nossa galáxia está oculto atrás de um dos maiores pontos cegos do universo conhecido. Essa região misteriosa, que desafia nossa capacidade de observação direta, é conhecida pela ciência como a zona de evitação. Trata-se de uma faixa do céu noturno que permanece invisível para os telescópios ópticos tradicionais porque está obscurecida pelo próprio corpo da Via Láctea. O gás, as estrelas e as densas nuvens de poeira cósmica do nosso próprio disco galáctico agem como uma cortina espessa, bloqueando a luz que viaja de regiões mais distantes do universo até nós. Viver dentro da Via Láctea é como tentar observar a paisagem ao redor estando no centro de uma tempestade de areia. Sabendo disso, os cientistas precisaram desenvolver métodos indiretos para entender o que está acontecendo além dessa barreira de poeira interestelar. Esta investigação cósmica revelará como a ciência conseguiu contornar o bloqueio visual da nossa própria galáxia para mapear o invisível. Ao longo deste percurso, veremos como pequenas variações na luz remanescente do início do universo denunciaram nossa verdadeira velocidade, de que forma as ondas de rádio e o infravermelho começaram a rasgar a cortina de poeira, e porque a descoberta de uma força oculta conhecida como o grande atrator mudou para sempre a nossa compreensão sobre a estrutura do cosmos e o destino final da Via Láctea. A primeira pista de que algo monumental estava puxando nossa galáxia não veio da observação de estrelas ou de outras galáxias próximas, mas sim do próprio eco do Big Bang. Na década de 1970, os astrônomos começaram a mapear com precisão a radiação cósmica de fundo, que é a luz mais antiga do universo, emitida cerca de 380 mil anos após o seu surgimento. Essa radiação preenche todo o espaço de forma quase perfeitamente uniforme. Porém, ao analisarem os dados coletados por instrumentos sensíveis, os cientistas notaram uma anomalia intrigante que ficou conhecida como o dipolo da radiação cósmica de fundo. Em uma direção do céu, a radiação parecia ligeiramente mais quente e energética do que a média, enquanto na direção oposta, ela parecia sutilmente mais fria. Esse fenômeno não era uma característica real do universo primitivo, mas sim um efeito físico causado pelo nosso próprio movimento. Trata-se do efeito Doppler aplicado à escala cósmica. À medida que a Via Láctea se move em direção a um determinado ponto do espaço, nós comprimimos as ondas de luz que estão à nossa frente, fazendo-as parecer mais energéticas. Ao mesmo tempo, as ondas de luz atrás de nós se esticam, parecendo mais frias. Ao calcularem a intensidade dessa distorção, os astrofísicos chegaram a um número surpreendente. A Via Láctea, juntamente com o seu grupo local de galáxias, está se deslocando a aproximadamente 630 km por segundo em direção à constelação de Centauro. Para colocar essa velocidade em perspectiva, seria possível viajar da cidade de São Paulo até Tóquio em menos de 30 segundos. Esse movimento rápido e direcionado não poderia ser explicado apenas pela expansão natural do universo. Havia uma força gravitacional local puxando nossa galáxia
e todas as suas vizinhas. O grande problema era que, ao olharem exatamente na direção desse movimento, os astrônomos não viam nada além de uma parede escura. A constelação de Centauro e as regiões adjacentes estão alinhadas quase perfeitamente com o plano do disco da nossa própria galáxia. A poeira cósmica que se acumula no plano galáctico é extremamente eficiente em dispersar a luz visível. Os comprimentos de onda mais curtos da luz, como o azul e o verde, colidem repetidamente com os pequenos grãos de silicato e carbono flutuando no espaço interestelar, sendo desviados antes de chegarem à Terra. Apenas uma fração minúscula da luz visível consegue atravessar essa barreira, tornando impossível enxergar o que está do outro lado usando telescópios comuns. Para superar essa limitação física, os astrônomos precisaram mudar a forma como observavam o universo. Eles perceberam que, embora a luz visível seja bloqueada pela poeira, outros comprimentos de onda mais longos do espectro eletromagnético conseguem passar quase sem sofrer perturbações. As ondas de rádio e a radiação infravermelha possuem comprimentos de onda significativamente maiores do que o tamanho médio dos grãos de poeira cósmica. Em vez de colidirem com os obstáculos, essas ondas conseguem contorná-los, viajando por milhões de anos-luz através do disco da Via Láctea até alcançarem nossos detectores na Terra e no espaço. Se este mistério sobre a nossa jornada pelo cosmos desperta sua curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas investigações espaciais. Com o avanço da radioastronomia e dos telescópios espaciais sensíveis ao infravermelho, os cientistas finalmente começaram a rasgar a cortina da zona de evitação. Grandes varreduras do céu, como o mapeamento infravermelho que registrou milhões de fontes de luz antes ocultas, revelaram que a região para onde estamos sendo puxados não era um vazio misterioso, mas sim uma área de densidade galáctica extraordinária. Por trás da poeira, os astrônomos detectaram uma concentração massiva de galáxias que antes era completamente desconhecida. Essa imensa concentração de matéria recebeu o nome de Grande Atrator. As observações em frequências de rádio revelaram que o coração dessa anomalia gravitacional abriga um aglomerado gigante de galáxias, conhecido como o aglomerado de Norma, localizado a cerca de 220 milhões de anos-luz de distância. A massa acumulada nessa região é tão vasta que equivale a dezenas de milhares de vezes a massa da nossa própria galáxia. Toda essa matéria concentrada em um único ponto do espaço distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor, criando um poço gravitacional tão profundo que dita o movimento de todas as galáxias em um raio de centenas de milhões de anos-luz. No entanto, à medida que os dados se tornavam mais precisos, os cientistas perceberam que a matemática não batia. A massa estimada do Grande Atrator, embora colossal, não era suficiente para explicar a velocidade com que a Via Láctea e as galáxias vizinhas estão se movendo. O poço gravitacional do aglomerado de Norma era forte, mas não o bastante para puxar tantas estruturas massivas a uma velocidade de mais de 600 quilômetros por segundo a partir de distâncias tão longas. Havia outra camada desse mistério que ainda permanecia oculta. A resposta para essa discrepância surgiu quando os astrônomos expandiram ainda mais o campo de visão de suas pesquisas de rádio e infravermelho, olhando para além do Grande Atrator. Eles descobriram que o próprio Grande Atrator não é uma estrutura isolada, mas sim parte de uma correnteza cósmica muito maior. Atrás dele, a uma distância de aproximadamente 650 milhões de anos-luz, encontra-se uma estrutura ainda mais titânica, o superaglomerado de Shapley.
Essa concentração de galáxias é uma das maiores estruturas conhecidas no universo observável, contendo mais de 10.000 galáxias e uma massa que desafia a imaginação humana. O que os cientistas estavam observando era um efeito de cascata gravitacional. A Via Láctea e o seu grupo local estão sendo puxados em direção ao grande atrator, mas o próprio grande atrator, junto com todo o seu ambiente galáctico, está sendo atraído em direção ao superaglomerado de Shapley. Essa descoberta revelou que o universo em grande escala não é um arranjo estático de galáxias isoladas, mas sim uma rede dinâmica de fluxos e correntes, onde a matéria se move ao longo de linhas invisíveis ditadas pela gravidade. Essa dinâmica de movimento de grande escala levou os astrônomos, em meados de 2014, a redefinirem completamente o nosso endereço cósmico. Utilizando dados precisos sobre os movimentos de milhares de galáxias em nossa vizinhança, uma equipe de pesquisadores mapeou as correntes gravitacionais do universo local. Eles descobriram que a Via Láctea pertence a um superaglomerado gigante chamado Laniakea, uma palavra de origem havaiana que significa céu imensurável. Laniakea define os limites da bacia hidrográfica cósmica da qual fazemos parte. Assim como a água da chuva flui pelos vales de uma montanha até convergir para um rio comum, todas as galáxias dentro dos limites de Laniakea fluem em direção a um centro de gravidade comum. E esse centro de gravidade é justamente a região do grande atrator. A existência dessas correntes cósmicas nos força a encarar uma questão intrigante sobre o destino do nosso próprio sistema solar. Se estamos sendo puxados a uma velocidade tão extrema em direção ao grande atrator e ao superaglomerado de Shapley, o que acontecerá quando finalmente chegarmos lá? A resposta da astrofísica moderna revela um conflito de forças em escala universal. Embora a gravidade do grande atrator esteja constantemente tentando nos puxar para o seu centro, existe uma força oposta agindo em todo o cosmos, a expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura. Em escalas de distância extremamente grandes, a expansão do espaço vence a atração gravitacional. À medida que o tempo passa, o espaço entre os superaglomerados de galáxias se estica mais rápido do que a gravidade consegue agir para mantê-los unidos. Os cálculos atuais sugerem que a Via Láctea nunca chegará a colidir com o coração do grande atrator. Antes que possamos cruzar a enorme distância de mais de 200 milhões de anos-luz que nos separa dele, a própria expansão do universo terá afastado essas duas regiões de forma tão drástica que a atração gravitacional mútua começará a enfraquecer. A nossa galáxia está presa em uma eterna corrida cósmica. Corremos em direção a um destino invisível, oculto atrás das nuvens de poeira do nosso próprio lar, enquanto o próprio tecido do universo se expande para garantir que nunca alcancemos a linha de chegada. Essa dinâmica revela que os limites da nossa exploração e compreensão do cosmos não são definidos apenas pela tecnologia dos nossos telescópios, mas pelas próprias leis físicas que governam a luz, a gravidade e o espaço. A poeira da Via Láctea pode continuar bloqueando nossa visão direta da zona de evitação, mas os efeitos invisíveis desse colossal atrator cósmico continuam gravados em cada movimento que nossa galáxia faz enquanto navega pela escuridão do universo.